Em uma carga elétrica pontual, que nós também chamamos de carga pontiforme, né? O que é isso? É uma carga elétrica com dimensões desprezíveis. Para se calcular o potencial elétrico, nós utilizamos uma fórmula que é bastante parecida com a do campo elétrico, mas observem que no caso da distância aqui ela não é elevada ao quadrado, tá? Lá no campo elétrico você tinha a constante eletrostática no vácuo multiplicado pelo valor da carga que gerava o campo, dividido pela distância ao quadrado. Aqui, para o potencial elétrico, nós vamos multiplicar a constante pela carga e dividir pela distância. Então, o potencial ele é inversamente proporcional à distância. Tá? Observem aqui na figura, a ilustração. Tá? Quanto maior for a distância, menor vai ser o potencial. Né? Então, potencial em uma carga pontiforme, ou seja, uma carga que tem dimensões desprezíveis. Eu quero calcular o potencial no ponto P. Eu vou multiplicar o valor dessa constante, a gente vai considerar o vácuo, porque é um meio que não tem interferências externas, não vai ter uma atração, uma repulsão, não vai interferir nesse campo elétrico. Apenas a carga que a gente tiver vai ser dada em função do que é essa carga elétrica do seu módulo, e não de interferências externas. Então, numa carga pontual, a gente só multiplicar o valor dessa constante, né, 9 vezes 10 elevado a 9, multiplica pelo valor da carga e divide pela distância, a gente já vai encontrar o potencial elétrico nesse ponto. Ok, o potencial, vale lembrar ainda que outra diferença do campo elétrico é que o potencial elétrico ele é uma grandeza escalar. Qual a diferença de uma grandeza escalar para uma vetorial, né? Todo mundo aí lembra, mas não custa a gente dar uma recapitulada. Quando nós falamos em grandezas escalares, são aquelas que são caracterizadas apenas por um valor numérico acompanhado de uma unidade de medida, enquanto as grandezas vetoriais, no caso do campo elétrico, da força elétrica também, elas são caracterizadas tanto por um valor numérico, denominado módulo ou intensidade, como também pela unidade de medida e uma direção e um sentido. Para ser uma grandeza vetorial, nós precisamos complementar com uma direção e com um sentido. No caso do potencial, não. O potencial é uma grandeza escalar, não tem direção, não tem sentido. Nós vamos calcular apenas o seu valor numérico, né? E se nós tivermos várias cargas, aí a gente vai somar o potencial em cada um dos pontos, né? Observem aqui, eu quero saber o potencial aqui nesse ponto P. E observe que esse ponto P ele está distante de 3 cargas. Pode ser um número diferente de cargas, pode ser 2, 3, 5, pode ter várias cargas. E aí eu quero saber o potencial nesse ponto, então eu vou calcular separadamente o potencial em cada um dos pontos. O potencial gera no ponto P devido à carga Q1, devido à carga Q2 e devido à carga Q3. Depois que eu calcular tudo, aí nós vamos somar o potencial em cada um dos pontos e o resultado vai corresponder ao potencial no ponto P. Lembrando que nesse caso, né, o sinal da carga ela deve ser usado. Aqui o sinal da carga ela não é dado em módulo, como a gente vinha fazendo lá, por exemplo, para o cálculo da força elétrica, no caso da lei de Coulomb. Na lei de Coulomb a gente não estava usando o sinal. Por quê? Porque o sinal ele serve apenas para nos indicar se a força é de atração ou de repulsão, mas não se o valor é negativo ou é positivo, não significa que nós tenhamos um potencial, tenhamos uma força maior ou menor. No caso do potencial, nós precisamos usar sempre o sinal, principalmente quando nós tivermos várias cargas, que a gente vai calcular o potencial separado e na hora que a gente for fazer a soma, a gente vai levar em consideração o sinal. Se o potencial for negativo, em vez de aumentar, a gente vai ter uma diminuição no valor final desse potencial, tá? No potencial devido a várias cargas. E quando nós tivermos condutores, a gente falou de carga pontual ou de mais cargas, mas quando a gente tiver condutores como uma esfera, tá? Aí a gente vai levar em consideração não a distância da superfície, mas a distância do centro. Lembrando que no interior de uma esfera eletrizada, o potencial ele é constante. Então, para pontos no interior até a superfície da esfera, na parte de dentro dessa esfera, nós vamos ter um potencial elétrico que não muda. Em qualquer um dos pontos, se você tem um condutor, aí no caso da esfera, ou de um condutor oco, qualquer,
né? Como o campo elétrico lá dentro ele é nulo, num condutor oco, né? Tipo dentro de um balão, por exemplo, né? As cargas elétricas elas se distribuem na superfície, elas não se distribuem na parte de dentro. Então, dentro de uma esfera, no interior de uma esfera que se encontra eletrizada, o potencial é constante em qualquer um dos pontos, né? Vai ser o mesmo, desde o centro da esfera até a superfície. Então, por lá, não é que não existe um potencial, a gente quer dizer que esse potencial ele é constante. E aqui a gente tem o esquema, né, mostrando aqui que em qualquer um desses pontos, aí no ponto A, no ponto B e até no ponto C, esse potencial é constante. E aí para a gente fazer o cálculo desse potencial, a gente vai proceder da mesma forma, só que em relação à distância, independe de se é aí no ponto A, no ponto B ou no ponto C, nós não vamos usar a distância do centro até esse ponto, nós vamos considerar a distância do centro até a superfície dessa esfera para fazer esse cálculo. A distância vai ser o raio dessa esfera, certo? Então, se eu pedir para você calcular o potencial no interior de uma esfera, observe bem, no interior, não é em um ponto fora da esfera, tá? No interior dessa esfera, a gente vai considerar o raio da esfera como sendo a distância. E se a gente for calcular em um ponto fora dessa esfera, aí observe que eu tenho aí essa letra R, ela está indicando também uma distância, mas a distância não vai ser a distância que da superfície da esfera até esse ponto, vai ser a distância do centro da esfera até esse ponto onde eu pedi para você fazer o cálculo do potencial, certo? Isso porque, no caso das cargas pontuais, o tamanho dela é desprezível comparado com a distância. E no caso de uma esfera eletrizada, aí a distância que você tem, observe que do centro até a superfície da esfera já é uma distância considerável até esse ponto. Então nós vamos considerar toda a distância que vai ser desse ponto até do centro dessa esfera até esse ponto de onde eu pedi para você calcular o potencial. Tá? Graficamente colocando aqui, né, dentro no interior da esfera, enquanto está na parte de dentro, não tem mudança no potencial do centro da esfera até a superfície, mas há uma mudança e esse potencial vai diminuindo à medida que a distância vai ficando maior. À medida que um ponto vai ficando mais distante dessa esfera, o potencial vai ficando reduzido, tá? Isso quer dizer o quê? Aqui onde nós temos o potencial igual ao inverso dessa distância R, já que nós dizemos que o potencial elétrico ele é inversamente proporcional à distância. Quanto maior a distância, menor o potencial. Depois que a gente considera no exterior da esfera e mais distante dela. Dentro da esfera, nós vamos considerar, vamos adotar sempre o potencial com o mesmo valor em qualquer que seja a parte da esfera. Não importa se está mais perto do centro ou mais próximo da superfície ou até mesmo na superfície da esfera. Depois da superfície, aí nós vamos levar em consideração a distância, e essa distância vai ser a distância do centro da esfera até esse ponto. E para a gente terminar, a gente falou lá no início que para que uma carga elétrica seja ela seja deslocada de um ponto a outro, nós precisamos de energia, ela vai realizar um trabalho. Então, assim como nós vimos que o potencial é calculado pela razão entre a energia e essa carga de prova, nós podemos dizer então que se eu quiser saber qual o valor da energia potencial, o que é essa energia potencial? Aquela energia que está disponível para ser utilizada. E normalmente nós temos uma relação aí com energia cinética, né? Energia de movimento. Se há um movimento, há uma certa velocidade. Então nós temos essa relação aí também com a energia potencial. Então a energia ela pode ser calculada na definição de potencial, e aí basta que se eu quiser saber o valor da energia, eu pego essa carga que está, o valor de Q que está dividindo, está aí embaixo, e passo para o outro lado da igualdade. A operação simples, a operação inversa, o número que está dividindo de um lado, uma variável de um lado que está dividindo, ele passa para o outro multiplicando, certo? Matemática elementar. Então, a energia vai ser calculada multiplicando o valor dessa carga de prova pelo potencial elétrico naquele ponto. Lembrando ainda que a energia ela também é uma grandeza escalar, ela não precisa de direção e nem de sentido, né? Nem caberia a gente colocar
essas características para a energia também. Tanto o potencial como a energia, eles são grandezas escalares, certo? Então, a gente vai, nas próximas aulas, resolver alguns exercícios, dar alguns exemplos, para ficar mais fácil a compreensão na parte onde vai precisar de alguns cálculos também, para a gente fazer a aplicação de todas essas equações que a gente viu aí. Por hoje a gente vai ficando por aqui. Bons estudos e até a próxima.